Senhor Felipe se apresenta aqui como empresário do crime. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a base do governo Lula tem comemorado algumas vitórias que eles dizem aqui na CPMI. E a imprensa fez questão de registrar que entre as vitórias comemoradas pela base do governo Lula está a blindagem do irmão de Lula, quebra de sigilos barradas e avanço contra advogados que fizeram as denúncias. Essas são as vitórias que a base do governo Lula tem comemorado aqui nessa comissão. Eu digo, vai vendo, Brasil. E aí, para piorar a situação ainda mais da base do governo, buraco na agenda oculta de reuniões do ex-presidente no auge da farra. Sr. Stefanuto, ex do INSS, só pode ser verificado entre julho de 23 e fevereiro de 24. No auge da farra do INSS, que foi 24, a agenda dele foi apagada. Deve ter aprendido com o Flávio Dino, que conseguiu apagar as imagens do Ministério da Justiça. Ele apagou do INSS. Farra no INSS, Controladoria Geral da União suspeita de fraude em procuração de advogada. O INSS aceitou a procuração de uma advogada que tinha OAB antes mesmo de se formar, senhor presidente. Isso mostra como que o Stefanuto era rigoroso com as regras dentro do INSS. O Careca sempre está presente, né? Vai vendo, Brasil. Careca do INSS omitiu da Receita apartamento dos Estados Unidos. Mais uma vez eu pergunto, a nossa Receita também está devendo muito, porque tem muito a dar informações, porque tanta coisa vazou aos seus olhos. INSS, Ministério da Agricultura, o nosso mapa, nós tínhamos denunciado aqui, demite dirigente que levou 50 mil de operador do Conafé. Era secretário do Ministério da Agricultura, nós denunciamos que ele recebeu dinheiro de propina. O senhor Pedro Alves Correias Neto, que recebeu o pagamento de quem? Daquele inocentezinho que estava ali, o senhor Cícero Marcelino de Souza Santos, foi investigado, mas ele, para pagar propina, ele não é nada humilde. Prejuízo apurado em operação do INSS supera a soma total de 2015 e 2024 de Controladoria. São os números que podem chegar a 10 bilhões de reais só desses casos envolvidos aqui. Mais uma das entidades que é protegida pela base do governo aqui, a dona Contag, que desde 94 está fazendo desconto irregulares dos nossos, principalmente dos nossos aposentados rurais, que a covardia é maior ainda, mas o governo Lula tem ela como queridinha. Envolvida na fraude contra os aposentados, a Contag vai representar os agricultores da COP30. Não sei se vai roubar os outros que estão lá também, né? Então pegou dinheiro roubado, roubou ainda mais, e o Lula o que é que faz? Vai, nomeia a Contag para representar a agricultura brasileira na COP30. Mais uma vergonha. Sindicato de irmão de Lula pagava caixinha para amiga de ex-ministro. Farra do INSS, empresa e familiares de dirigentes do Sindinap recebia comissão para cada aposentado descontado. Portanto, mais uma vergonha alheia. Mas agora vamos falar para o senhor Felipe Macedo Gomes. O senhor Felipe se apresenta aqui como empresário do crime. Não sei se a palavra empresário poderia ser aplicada. Mas o senhor deveria respeitar os homens desse país que pegam dinheiro emprestado, que contrata, que assina carteira, coloca a frota na estrada, compra mercadoria, processa, vende, paga os seus impostos. Aí o senhor vem dizer que o senhor é empresário. O senhor é chefe de quadrilha, pelo que está posto aqui. Ou o senhor se defende disso? Porque o que está posto aqui. Excelência. Jovem ricaço dirige entidades que faturaram 700 milhões. Você tem noção do tamanho da empresa que o senhor organizou para o senhor faturar 700 milhões? E o que mais me assusta em tudo isso, nobre relator, é a idade dos empresários. Um de 28 anos, o outro de 35 anos, outro 38 anos e o de 45 anos. Se fosse no tráfico, esse de 45 já seria um veterano. Esses de 28, 38 e 35 seriam, naturalmente, já chefe de morro, chefe de boca, chefe do tráfico, porque quem minimamente investigou o tráfico sabe que essa é a idade onde chega-se no ápice. Dificilmente passa dessa idade. E o que mais me assusta, olhando para o senhor Felipe, é a sua frieza, senhor Felipe. Eu estou impressionado como que o senhor está treinado, a frieza. Parece que nós estamos interrogando aqui, dá essa impressão que estamos interrogando um traficante profissional, um sequestrador profissional. A sua frieza é a forma que o senhor organiza os pés, as mãos, né, a sua postura corporal. Me assusta essa sua frieza. Eu imagino que para ter essa coragem realmente
tem que ter um espírito realmente, não é o espírito de quem é pessoa do bem. Os seus carros, o mais caro, a Ferrari de 4 milhões, e o mais modesto, tem uma Toyota Hilux aqui de 340 mil reais. O senhor realmente esbanjou além do extremo, um negócio assustador. E aí o senhor, todo mundo já comentou aqui, né? Investigado da farra do INSS celebrou ganhos na igreja. Mão de Deus. Pelo amor, por favor, né? Lava a boca para botar Deus num crime desse. Até porque se não fosse crime, o senhor estaria falando aqui com a gente. Dono da entidade da farra do INSS pediu de volta a BMW. Doada. E aí vai. Entidade investigada pela CPI do INSS pagou 171 milhões da consultoria ligada à sua cúpula. Se o senhor tivesse visto a sessão anterior, eu mostrava aqui como que organizaram esse crime. Amigo para amigo, parente para parente, conhecido para conhecido, vizinho para vizinho, e aí foram montando essa quadrilha para poder roubar os nossos aposentados. Uma matéria que já foi mostrada aqui, mas eu preciso mostrar porque assim, eu tenho vergonha disso. Polícia Federal rastreia a frota de 28 milhões com jovem ricaço na farra do INSS. Olha, eu digo que é uma geração perdida. Eu não conheço seus pais. O senhor pode falar a idade dos seus filhos? Mas pela sua idade deve ser criança seus filhos. Eles vão ter vergonha do pai. Porque um dia eles vão ter consciência, vão ter acesso aos autos, vão poder ler tudo isso que aconteceu, porque é o mundo do crime que realmente nos envergonha. Eu acho que o senhor faz parte de uma geração perdida. Infelizmente, eu não sei quem o colocou nesse caminho, que lhe fez essa opção. Né? O senhor deve ter naturalmente perdido valores. E volto a dizer, a sua frieza durante toda essa audiência, ela realmente leva à pior das nossas escolhas, que é compreender que realmente estamos diante de um crime organizado. Mas, para poder finalizar, senhor presidente, já que o chat GPT foi mencionado aqui como referência, eu fui ao chat GPT para poder entender esse crime, entender o crime de corrupção, os maiores roubos do Brasil. E eu fui lá, maiores casos de corrupção e roubo do erário do Brasil. O maior deles foi o Petrolão e a Lava Jato, 2004 a 16. Valor estimado desviado foi de 100 bilhões, segundo a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal. Modus operandi, desvio de recursos da Petrobras estatais para políticos e partidos. Mas não satisfeito, outro, por favor, outro. Não satisfeito, eu procurei entender um outro grande crime que foi o Mensalão. De 2003 a 2005, valor estimado cerca de 170 milhões. Modo operante, compra de votos no Congresso com dinheiro público. Condenações, 25 pessoas, incluídos Zé Disseu, Delúbio Soares, Marcos Valério, considerado o operador financeiro, o marco histórico, pela primeira vez que políticos de alto escalão foram condenados pelo STF. Mas o que nos leva à triste conclusão é que o líder político mais associado ao Petrolão e ao Mensalão é o senhor, identificado como Luiz Inácio Lula da Silva. Chegou a ser condenado em 3 instâncias, triplex, sítio de Atibaia, depois condenações foram anuladas pelo STF por questões processuais, não por absolvição de mérito. Então, o GPT serve para Francisco e serve para Chico, eu sempre digo, né? Vai ver no Brasil!